canal Libertário Cristão. Você sabe o que é marcionismo? Você sabe quem foi Marcião de Sinop? O marcionismo foi uma doutrina religiosa do segundo século depois de Cristo, que alguns estudiosos acreditam ser a doutrina cristã original. Os marcionitas, como eram conhecidos os adeptos da doutrina, eram discípulos de Marcião de Sinop, que foi o bispo de Alexandria responsável por formular o primeiro cânone cristão da história, isto é, a primeira Bíblia cristã. Como era esta Bíblia? A primeira Bíblia cristã continha 11 livros, entre os quais um único evangelho, chamado de Evangelho do Senhor, e 10 cartas ou epístolas do apóstolo Paulo, Gálatas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Filemão, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Laodicenses, Colossenses e Filipenses. Como você deve ter reparado, o Antigo Testamento, ou Taná, simplesmente não existia na Bíblia marcionita. E mesmo muitos dos livros do Novo Testamento atual não faziam parte da Bíblia marcionita. Se compararmos o cânone marcionita com o cânone neotestamentário, veremos que há 11 livros no marcionita e 27 no neotestamentário. Por que essa diferença gritante? Os marcionitas modernos acreditam que muitos dos livros do Novo Testamento foram enxertados por papas e doutores da Igreja Católica, e mesmo os livros que constavam no cânone marcionita sofreram adulterações. Os marcionitas acreditam que esses enxertos e adulterações foram um meio de judaizar o cristianismo e de subjugar os cristãos à lei do Antigo Testamento. Os marcionitas, ao contrário dos cristãos judaizantes, não acreditam que o Deus do Antigo Testamento seja o mesmo Deus revelado por Jesus Cristo. Marcião escreveu sobre as diferenças entre Jeová, o Deus da Antiga Aliança, e o Deus revelado por Jesus Cristo, em seu tratado chamado Antíteses, ou Contradições. Se os marcionitas estiverem certos, então isso significa que o cristianismo sofreu adulterações terríveis ao longo de sua história e que o cristianismo original, fundado pelo apóstolo Paulo a partir da revelação de Jesus Cristo, era a mensagem pura da cruz de Cristo a todas as nações, o evangelho da graça, alheio ao judaísmo e separado da lei do Sinai. Em sua epístola aos Gálatas, contida no Apostólicon, o apóstolo Paulo escreve, abre aspas, admiro-me de que mudastes tão depressa daquele que vos chamou a graça para um evangelho diferente, que não é outro, mas há alguns que o incomodam e perverteriam o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo, vos anuncie um evangelho, ao contrário do que recebestes, seja amaldiçoado. Fecha aspas. Nessa ocasião, Paulo estava denunciando as seitas judaizantes infiltradas nas igrejas da Galácia. Ainda na mesma epístola, Paulo adverte, abre aspas, não anulo a graça, porque se a justiça provém da lei, então Cristo morreu por nada. Fecha aspas. Alguns cristãos vão simplesmente ignorar estas passagens, mas elas nos mostram a originalidade da doutrina cristã e do Evangelho de Cristo. Afinal, se a lei do Sinai, que é um dos fundamentos do judaísmo, era tão boa e justa, por que então Cristo teve que vir à Terra e revelar o Evangelho ao mundo? Bastava que os judeus continuassem seguindo a lei, não é mesmo? O problema é que atualmente está na moda o mito da religião
judaico-cristã, como se o judaísmo e o cristianismo fossem complementares um ao outro. Os marcionitas discordam desse mito e, entre outras coisas, procuram separar os elementos originais do cristianismo daqueles que foram posteriormente acrescidos por judaizantes. Graças a Deus, consegui encontrar a versão em português da primeira Bíblia da Igreja Cristã Marcionita, através do site First Bible Network. Vou deixar o link do PDF e do site na descrição. Por hoje é isso. Não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima!